Muito bem, certamente um dos aspectos mais intrigantes numa pessoa que está tentando entender a si mesma, certamente serão as suas experiências emocionais. Ou seja, compreender porque temos emoções tão diversas e também entender como nós devemos responder às nossas experiências emocionais problemáticas de maneira adequada é um grande desafio. E esse desafio ele acontece porque as emoções elas são algo muito estranho quando nós começamos a olhá-las de uma maneira mais de perto. E elas são estranhas porque elas conseguem fazer com que muitas vezes nos comportemos de uma maneira que não gostaríamos de nos comportar. Outro dia, estava bisbilhotando a internet numa coisa e encontrei um vídeo das pessoas que têm a risada mais engraçada, né? Tem pessoas que riem de uma maneira muito extrovertida, mas muito controvertida também, muito excêntrica. E eu fiquei pensando como que tem pessoas que em momentos de estresse emocional se comportam de uma forma assim tão diferente, né? Pessoas que no momento de tristeza às vezes começam a rir, enfim. É por isso que é muitas vezes estranho olhar para as nossas emoções, porque elas nos fazem nos comportar de uma forma muito diferente. Às vezes é quando você está perto daquela pessoa que você gosta, você fica tão tímido, tão envergonhado, com as orelhas tão pegando fogo assim, o seu semblante muda. Mas não apenas isso, elas são estranhas no sentido de que são capazes de mudar o nosso corpo, quer queiramos ou não. Às vezes elas tomam conta de quem nós somos, nos controlam completamente. E elas são estranhas também no sentido de que a maioria de nós, muitas vezes, não sabemos, ou pelo menos não procuramos saber o porquê nós estamos sentindo o que estamos sentindo. É por isso que uma das partes tão importantes do aconselhamento é levar a pessoa a tentar entender o que ela está sentindo e o porquê que ela está sentindo aquilo. Porque às vezes é assim que nós lidamos com as emoções. Nós não sabemos muito bem porque estamos sentindo aquilo que está em nosso coração. E aí, diante da nossa falta do conselho bíblico, para lidar com essas facetas do desequilíbrio emocional, nós acabamos conduzindo ou levando uma vida cristã que é fracassada. Porque o desequilíbrio emocional, ele afeta profundamente a maneira como nós lidamos com a nossa vida. Às vezes na família, um esposo, uma esposa, ou um filho, uma filha, que são muito tristes. Eles ficam ali sempre cabisbaixos, não se dão muito na palavra, porque eles estão sempre aparentando que o coração está repleto de tristeza. Mas às vezes não é tristeza, às vezes é um esposo ou uma esposa que eles são irados, ou filhos são irados. Isso acaba afetando o bom andamento do lar. Não apenas na família, as emoções atrapalhadas atrapalham o bom andamento. No trabalho também. Muitas vezes, aquelas pessoas apáticas e inexpressivas acabam prejudicando a maneira como trabalham, o seu ambiente de trabalho, por justamente faltarem em proatividade ou ousadia em realizar as tarefas. E muitas vezes o descontrole emocional acaba prejudicando. E deixe-me salientar, descontrole emocional por coisas não tão importantes. E aí isso afeta também a nossa vida na igreja, a nossa vida com Jesus Cristo, com o Senhor, a nossa caminhada cristã. Às vezes, nós acabamos lidando com o caminhar cristão de uma forma meio controvertida, porque nós não conseguimos expressar a alegria da salvação. É tão comum encontrarmos irmãos e irmãs que não expressam a alegria do Senhor. É tão comum muitas vezes naquele momento de canto congregacional, onde o Senhor está sendo adorado, onde estamos sendo edificados por aquilo que estamos cantando, e não somente sendo edificados, mas também edificando o próximo, porque é isso que o canto congregacional faz. Ele adora a Deus, ele edifica quem canta e ele também edifica o próximo. Mas, muitas vezes, cristãos não conseguem abrirem suas bocas para cantar. Irmãos,
nós ainda não chegamos à perfeição. Nós ainda não completamos a nossa carreira. E nós precisamos saber que vivermos alegremente, apesar das lutas, é algo que o Senhor nos chama a fazer. Eu e você somos constantemente chamados pela Escritura, seja do Velho, seja do Novo Testamento, a vivermos alegremente no Senhor, independentemente das circunstâncias da vida. Mas o que nós encontramos é que muitos e muitos cristãos vivem vidas que, na sua totalidade, são marcadas por tristezas, como se nada de extraordinário tivesse acontecido com a chegada do Evangelho em suas vidas. Você certamente já assistiu aquelas, e especialmente quem gosta de futebol, aquelas entrevistas de jogadores de futebol, né? E eles estão ali falando como que o esporte mudou sua vida, suas condições financeiras. Eles viviam em condições muito humildes, às vezes até experimentavam escassez de alimento, mas depois que eles entraram para esse mundo do esporte, as coisas mudaram. A vida deles agora é uma vida completamente diferente. Eles podem até prover muito mais do que eles imaginavam para os seus entes queridos, seus familiares. Aquele jogador humilde comprou uma casa muito suntuosa para sua mãe, para o seu pai, e eles estão ali naquela entrevista mostrando como que uma mera coisa terrena produziu algo tão grandioso, tão singular em suas vidas. E essa coisa singular que aconteceu com sua vida afetou todos aqueles que estavam ao seu redor. E sabe, muitas vezes os cristãos não vivem como se algo extraordinário tivesse acontecido com suas vidas. E deixe-me dizer, meus irmãos, vocês sabem muito bem disso, que o impacto que o Evangelho causou em nossas vidas não foi meramente um impacto social, foi um impacto sobrenatural, que com poucas palavras não se é possível explicar, nem tampouco medir. Foi algo extremamente grandioso, infinitamente impactante. O Evangelho produziu e produz diariamente em nós um grandioso peso de glória. Mas por que ainda muitos de nós vivemos como se nada disso tivesse acontecido? E aí nós encontramos tantos jovens que têm sofrido com as questões do coração, né? Muitas vezes eu vou chamar assim, desequilíbrios emocionais e questões do coração. E essas questões do coração acabam fazendo-os caminhar nessa vida de tristeza. Jovens que não têm muito ânimo para as coisas espirituais. E por não saberem lidar muito com essas dificuldades, acabam buscando saciar seu coração, ou uma busca desenfreada e momentânea de prazer nesse mundo, muitas vezes até na pornografia. Pornografia como meio de satisfação pessoal, mas nós sabemos que as coisas mundanas, as coisas que estão vinculadas, relacionadas a este mundo e consequentemente ao pecado, elas não podem preencher aquilo que o nosso coração precisa para ser preenchido. Como Agostinho ele falou, tem um espaço no nosso coração que só se preenche com Deus e com suas coisas. Então, mesmo diante de uma infinitude de experiências maravilhosas que o Evangelho trouxe, que o amor de Deus produziu em nossas vidas, ainda assim, pessoas continuam vivendo a vida cristã de maneira apática, um viver triste, às vezes é um viver ansioso demais. Às vezes é aquele viver onde a paz ela não pode ser encontrada, porque o medo acaba permeando todas as facetas do viver. Mesmo que você já tenha recebido inúmeras provas de que o Senhor cuida em cada mínimo detalhe da sua vida. Agora tem outro detalhe aqui também. Além de ser algo que coloca a nossa vida para baixo, essas questões do coração, o desequilíbrio emocional, acaba fazendo com que o cristão caminhe de uma maneira muito, muito triste no que tange o mau testemunho. Como que é péssimo quando nós caminhamos aí no mundo cheios de ansiedade, medo e tristeza.
como que o mundo nos vê? Como que o mundo olha para o cristão? Aquele que muitas vezes vive recluso, triste, com medo de tudo, ansioso ou irado demais. Eles dizem, mas esse daí não é crente? E como que ele é crente e tem medo de tudo? Lembra da pandemia, né? Nós tomamos cuidado, não foi muitas vezes. Mas, às vezes, esse cuidado excessivo, ele deu vazão para um medo pecaminoso. E medo de quê? Medo de se encontrar com Jesus, não era? Medo de morrer, de ir para a glória. Então, às vezes, os outros olham para nós e dizem, mas você não é aquele que diz que é cristão? E anda aí todo bagunçado com suas emoções? O que é que está acontecendo? Então, diante de tudo isso, nós que lidamos diariamente com questões emocionais, com problemas no nosso coração, nós precisamos avaliar com o que estamos andando. E não apenas isso, nós precisamos reconhecermos que precisamos mudar em áreas do nosso coração e nos indagarmos, que caminho eu devo tomar para resolver essas questões do meu coração? E é importante essa pergunta, porque o mundo, ele dispõe de diversas alternativas. Irmãos, lá do fundão, se porventura for ficando baixo o volume, aí você pode levantar a mão que eu coloco aqui, porque eu vou baixando, aí daqui a pouco ninguém está escutando nada. Mas o mundo dispõe de diversas alternativas para que eu e você possamos lidar com nossas questões do coração. E diante desses desafios, nós encontramos filosofias, nós encontramos a psicologia, tentando determinar como que eu e você, o mundo de uma forma geral, nós podemos regular nossas experiências emocionais, especialmente aquelas que são mais problemáticas e difíceis. Mas sabe qual é o grande problema dessas filosofias humanas e dessa psicologia naturalista, secular, humanista? É porque elas estão fundamentadas em uma cosmovisão que não considera Gênesis 3, que é um texto muito importante, que nos fala de onde vieram os nossos problemas como um todo. Eles vieram do pecado. Então, é nesse ponto que essas filosofias humanistas, essas psicologias humanistas levam desvantagem em lidar com as questões do nosso coração, porque eles estão fundamentados em uma cosmovisão que enxerga o homem como produto da evolução. Deu para parar para pensar como que às vezes eu e você procuramos ajuda para as questões do nosso coração com pessoas que possuem uma cosmovisão e que possuem um fundamento a respeito de quem é o homem completamente diferente de quem eu e você costumamos aprender desde pequenininhos na EBD como a Escritura. Eles dizem que o homem é produto da evolução. E tudo de mal que veio para o homem, né, existem diversas outras teorias, não estão relacionadas ao pecado. É comum você abrir um livro de filosofia, psicologia, e se deparar com questões que tratam o pecado como sendo uma conversa que a religião ela utilizou para oprimir ou para colocar os homens aonde eles de fato querem. Então, eles ignoram Gênesis 3. Eles excluem Deus como autoridade, como criador e como sustentador das nossas vidas. Teve um homem, eu não sei se eu coloquei aqui, esse Jeff Forey, ele disse, eles podem vir com boas observações úteis, mas devemos esperar que suas conclusões serão contaminadas de alguma forma por sua supressão da verdade. E você sabe muito bem que até relógio quebrado, ele bate a hora certa 2 vezes por dia, não é? Então, irmãos, não é porque existem algumas boas observações, até notáveis, que aquilo será o melhor para que eu e você lidemos com as questões do meu e do seu coração. E então, diante disso, nós precisamos entender que para lidarmos adequadamente com essa problemática, com esse tema, nós precisamos nos apropriar da cosmovisão correta. E sabe, para nós cristãos,
compreender experiências emotivas começa considerando o que a Bíblia diz sobre nossas emoções. E a Bíblia tem muito a nos ensinar a respeito disso. A Bíblia, ela não usa os termos ou as terminologias técnicas que nós conhecemos em nossos dias, mas ela trata de questões, de sintomas que nós conhecemos muito bem por outros nomes hoje. Logo, queridos irmãos, o nosso propósito então com esse estudo de hoje, ou talvez com o que nós iremos falar durante esses dias, é começarmos a entender que as nossas emoções, elas podem ser tratadas de uma maneira bíblica. E não somente essa é a questão que queremos começar a lidar, mas nós queremos saber que nós podemos lidar com ela, com nossas emoções, de forma segura, com o conselho da palavra do Senhor. E eu quero mais reforçar dizendo que não há um outro caminho que seja melhor do que aquele que o Senhor tem nos proposto em sua palavra. E aí, para iniciarmos esse nosso primeiro estudo, nós queremos responder algumas perguntas que nos ajudarão a compreender melhor esse assunto, as emoções e a Escritura. E a primeira pergunta que nós queremos trazer para o texto, ou para o nosso estudo é: como surgiram as nossas emoções? De onde elas vieram? Qual a natureza das nossas emoções? Certamente, se você já leu um pouquinho a respeito disso, você já encontrou que existem diversas e diferentes teorias para tentar explicar a respeito disso. Mas é que a visão bíblica é que as nossas emoções, elas são atributos divinos que foram comunicados a mim, a você, ao ser humano como um todo, quando nós fomos criados à imagem de Deus. Então, eu e você fomos criados à imagem de Deus, e isso significa dizer que nós fomos criados seres que se comunicam na linguagem das emoções. E logo, queridos irmãos, as nossas emoções, elas são resultado de sermos portadores da imagem de Deus. Você conhece muito bem um texto lá em Gênesis, que fala a respeito da maneira como eu e você, nós fomos criados. Você pode abrir seu texto lá em Gênesis, capítulo 1, verso 26 e o verso 27. E o texto diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Até aqui nós começamos a perceber a maneira diferenciada como o Senhor criou o ser humano, o homem e a mulher. O texto nos diz que, diferentemente das criaturas, o homem ele é criado à imagem e à semelhança de Deus. E é importante notarmos que essa é uma característica nossa, dos seres humanos, que acaba nos diferenciando das outras criaturas. Porque os animais, eles foram criados, cada um segundo a sua espécie, e de acordo com algum modelo que Deus tinha em mente. Mas quando eu e você nós somos criados à imagem de Deus. Isso significa então dizer que para o ser humano, para mim e para você, o próprio Deus foi o nosso modelo. Agora é claro que nós poderíamos abrir um espaço para fazermos uma pequena pergunta. O que significa, resumidamente, dizer que fomos criados à imagem de Deus? Eu acho que isso traz para diante de nós uma resposta um tanto vasta. Mas, em poucas palavras, eu quero dizer que quando a Escritura nos diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, em primeiro lugar, isso significa dizer que Deus criou o ser humano para que ele fosse o representante de Deus na terra. É isso que os versos eles irão nos dizer. Logo seguinte, eles acabam nos mostrando que essa representatividade seria realizada através do domínio que o homem iria ter sobre a terra. E era um domínio que o Senhor havia determinado. Ele seria o representante de Deus na terra. Ele seria, talvez usando uma figura mais conhecida dos nossos dias, né? Quando você vai naquelas pracinhas do interior, você tem aquele busto daquela pessoa, que aquele busto representa alguém que foi eminente nos seus dias. Então, semelhantemente, eu e você fomos criados à imagem de Deus, e em primeiro lugar,
o seu propósito era que dominássemos, como o Senhor determinou que dominássemos nessa terra. Mas, em segundo lugar, isso significa também dizer que somos portadores de intelecto, e não apenas de intelecto, de emoções. Quando nós folheamos as páginas da Escritura, nós encontraremos que o nosso Deus, Ele se expressou na linguagem das emoções. E Ele também nos projetou para nos expressarmos semelhante a Ele. E, claro, você já leu a Escritura e já percebeu como que Deus ele se revelou assim, como que o Senhor, Ele demonstrou tristeza, alegria, Ele ficou irado, e como tudo isso é visto também na minha e na sua vida. Então, notemos que as nossas emoções, elas são resultantes de termos sido criados à imagem e à semelhança de Deus. Assim como Deus ficou irado, a nós também foi dado a capacidade de nos irarmos. Assim como Ele também se expressa nesse tempo, com alegria ou tristeza, respondendo a esse mundo, às nossas ações, nós também somos dotados dessa capacidade. Agora, é claro que existe uma diferença colossal entre a maneira como Deus se expressa e exprime as suas emoções, e a maneira como eu e você também nos expressamos nessa linguagem. E a diferença é simples de se perceber. Deus ele é sempre perfeito quando Ele se alegra, Deus ele é sempre perfeito quando Ele se entristece, Deus ele é sempre perfeito quando Ele se ira, Deus ele é sempre perfeito quando Ele revela zelo, enquanto nós, irmãos, tristemente, nem sempre nos expressamos na linguagem das emoções de uma forma adequada, e eu quero dizer, de uma maneira que glorifique e honre o Senhor. Muitas vezes nossos corações, eles expressam, ou eles reagem a esse mundo na linguagem das emoções de uma maneira quebrada, e tudo isso por causa do pecado. Porque o pecado, ele bagunçou completamente a maneira como nós experimentamos e expressamos as nossas emoções. Então, nós vimos que o resultado de termos sido criados à imagem de Deus é que nós agora, à semelhança do Senhor, nos relacionamos com os outros na linguagem das emoções. Mas é claro que Deus nos criou para sentirmos, para expressarmos de maneira perfeita. Mas o pecado veio à humanidade por meio de Adão e Eva, e ele distorceu a maneira como nós sentimos. E o relato de Gênesis, ele nos mostra essas consequências desastrosas que o pecado trouxe imediatamente ao coração do ser humano. Você pode abrir a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 3 e olhar para o versículo 4 até o versículo 7, quando nós temos assim, Gênesis 3, verso 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes o fruto, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor, verso 8, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. E perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste, por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então, o que nós iremos notar aqui é que nesse primeiro relato que nos descreve as ações imediatas ao pecado, é que nós temos imediatamente
corações destruídos. O homem e a mulher, eles foram atraídos por essa promessa de serem sábios. O tentador estava oferecendo uma sabedoria, e aqui o que nós lemos é que, longe de fazê-los sábios, o pecado fez uma verdadeira reviravolta em suas vidas. E aí, quais foram essas consequências? Eu não sei se eu coloquei aqui. A primeira consequência é que eles foram submetidos ao julgamento divino, onde passaram a experimentar morte física e separação de Deus. Eu não sei se todos os que aqui estão são salvos, já creram em Jesus Cristo como Salvador. Uma das terríveis consequências do pecado, e vale salientar que todos nós somos pecadores. A Escritura nos diz que já nascemos assim, já nascemos no pecado. E a terrível consequência do pecado é que o seu salário é a morte. E não trata-se apenas de morte física, é uma morte também espiritual. E morte não significa deixar de existir. Morte é separação. Então, o ser humano, por causa do pecado, está separado de Deus. Você está separado de Deus. E só há um meio de você reatar esse relacionamento quebrado do pecado com Deus, quebrado pelo pecado com o Senhor. Só há um meio de você restaurar esse relacionamento com o Senhor, é por meio de Jesus Cristo. Ele morreu a sua morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia para pagar a penalidade do seu pecado. Então essa foi a primeira consequência, morte física, separação de Deus. É por isso que logo depois Deus, Ele providencia um sacrifício, que já apontava para o sacrifício de Jesus Cristo, que é o único que pode servir como propiciação, expiação para o perdão dos nossos pecados. Mas em segundo lugar, e a segunda consequência, é que o pecado ele trouxe a perversão do propósito de Deus para a sua criatura. Em Gênesis 1, ser como Deus significaria viver no seu propósito, ser o seu representante conforme o seu desígnio, o seu propósito para as nossas vidas. Mas agora, Gênesis 3, ser como Deus significa substituir o propósito de Deus pelo seu próprio propósito. E não é assim que agora o ser humano ele deseja viver de forma totalmente independente de Deus. Isso é obra do pecado em nossas vidas. Agora, uma terceira razão, uma terceira consequência. O pecado, ele distorceu nossas emoções. Gênesis 3 claramente nos mostra, articula, como todo o nosso ser foi maculado, quebrado, contaminado pelo pecado. Assim, não apenas fomos separados de Deus, mas nossa mente, nosso coração, nosso estado de se comunicar na linguagem das emoções foi totalmente afetado pelo pecado. E notem que exatamente após a desobediência ao Senhor, Adão e Eva já começaram a experimentar emoções distorcidas. Nós vemos que eles começam no verso 7 a descobrir que estão nus, eles estão completamente embaraçados, envergonhados, eles têm vulnerabilidade agora. E notem, quando Deus está caminhando no jardim, eles estão como animais, fugindo de uma presa, se escondendo por detrás de árvores. Eles estão com medo. Notem que agora eles estão expressando um temor, um medo, não da perspectiva perfeita e correta que Deus havia projetado para que eles pudessem se expressar. O temor, o medo, é bom, na medida correta, quando ele é expressado da forma que Deus deseja que expressemos. Mas aqui nós encontramos um medo pecaminoso, e não apenas medo. Notem que eles estão até mesmo, o homem, ele está irritado, ele está dizendo, foi essa mulher aí, que o Senhor me deu como esposa, que nos colocou nesse embaraço total. Então nós notamos que o plano de Deus, ele permanece, mas agora ele é experimentado de uma forma distorcida, dolorosa. E as nossas emoções, vistas em Adão e Eva, elas, após o pecado, são também experimentadas de uma forma completamente quebrada, distorcida. E aquelas emoções que antes funcionavam de uma forma que honrava a Deus e que movia o homem para Deus,
agora fazem completamente o contrário. O pecado agora cria uma espécie de ferida emocional que empurra o homem a retirar a vontade de Deus de cena, colocar a sua própria vontade, e não apenas essa independência é vista na sua forma de desejar caminhar ao seu bel prazer, mas também na maneira como nós queremos sentir. Nossas emoções, elas foram corrompidas, e a mudança mais significativa agora é que elas não nos movem mais para Deus, mas elas acabam nos movendo para longe do Senhor. Você é aquela pessoa que está diante de um mundo vasto de realidades emocionais, tais como ira pecaminosa, depressão, luxúria, tristezas profundas, coisas que nos oprimem e que nos colocam nos cantos dos nossos quartos e nos fazem esquecer do Senhor. Tem muita coisa aqui, eu acho que também tem a hora do almoço, né? Então vou andar pulando algumas coisas aqui, mas notem que nossas emoções, respondendo à primeira pergunta, elas são resultado de termos sido criados à imagem de Deus. E a maneira distorcida como nós as expressamos é uma consequência direta do pecado em nossas vidas. Isso é claramente visto na vida de Adão e Eva. Aqueles que foram criados perfeitos, mas que imediatamente após o pecado, eles estavam sentindo um medo pecaminoso. Eles estavam vivendo com culpa. Notem que todas essas coisas, elas podem ser equilibradas e elas podem ser expressadas de uma forma que traga honra para Deus. Tem um livro muito bom, que eu li há muito tempo atrás, que chama-se O Temor que Vence o Medo. E o título é muito sugestivo, porque ele, na sua tese, nos diz que medo se vence com medo. Medo pecaminoso se vence quando nós colocamos o medo no lugar correto. E o medo bom é chamado na Escritura de temor. Quando nós tememos a Deus, quando nós criamos uma visão grande de quem Ele é, quando nós passamos a reverenciá-lo e honrá-lo por quem Ele é, e também por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, nós começamos a sentir paz diante das aflições da vida. Então, irmãos, nós precisamos ter uma perspectiva redimida para podermos lidar com nossas emoções. Porque, frequentemente, nós ouvimos os maiores absurdos a respeito de como lidar com essas emoções. E a mais frequente é: mate, subjugue as suas emoções, especialmente aquelas mais difíceis. Ou seja, se você está irado, você não pode se irar. Ou se você está triste, mate essa tristeza. Mas a grande questão é: como que eu irei matar, subjugar algo que foi impresso no meu DNA, no meu ser, quando eu fui criado à imagem de Deus? Como que eu irei extinguir atributos que foram comunicados ao homem pelo próprio Deus na sua criação? Então, talvez o melhor conselho seja não matar, subjugar as nossas emoções, mas seja aprender a expressar nossas emoções da maneira como Deus planejou que nós as expressássemos. Recentemente, mamãe, ela passou por um período muito difícil na vida dela. Ela foi descoberta com câncer e ela passou um período bem conturbado, porque ela ficou 30 dias internada esperando que a cirurgia fosse autorizada. E durante esse período eu temi muito, porque eu achava que mamãe, nervosa como ela era, ela não iria saber como lidar com tudo isso. Mas, irmãos, Deus, Ele faz coisas surpreendentes. E a minha mãe passou 30 dias super bem, em paz com Deus. E logo depois que ela foi à cirurgia, ela fez cirurgia, o médico trouxe notícias excelentes para ela, e aí ele trouxe a notícia que ela menos queria ouvir. Mamãe retirou um pedaço do intestino até considerável, mas nem precisou ficar com aquela bolsinha de colostomia. Mas ela
Segundo o médico, precisaria fazer quimioterapia. Isso foi um baque para a mamãe. Porque, que coisa horrível, não é? Submeter a um tratamento que todos dizem, até aqueles que nunca submeteram, que é algo muito pesado. Mamãe ficou muito abalada. Ela ficou muito triste. E, de fato, quando ela fez a primeira sessão, nós achávamos que ela tinha apenas uma reação como todos os outros, mas mamãe teve uma espécie de intoxicação. Ela teve eu poderia dizer, alergia a algum dos componentes, e aquilo afetou profundamente. Ela teve níveis de infecção assim altíssimos. E ela sofreu muito, muito. E a medicina, ela provê um espectro muito grande para lidar com pessoas que estão sofrendo com essas coisas. E minha mãe, ela não apenas foi a um oncologista, mas ela foi também tratada com psicólogos. E nos tratamentos psicológicos que ela recebeu, e aí pode ser que em outros casos ela poderia receber algo melhor, mas o que a pessoa estava dizendo era que ela precisaria expurgar o sofrimento da vida dela. E aí as técnicas eram as mais variadas possíveis. Era assim, quando o sofrimento começar a bater, era quase aquela coisa meio pentecostal. Não. Ela ficava o tempo todo assim, não. Eu repreendo. Eu falei, mãe, você está indo para o psicólogo ou para uma igreja pentecostal, né? Mas a grande questão que trouxe, ela passou dias difíceis, irmãos, lutando com esse conflito do sofrimento real, mas ao mesmo tempo técnicas para não sofrer. E ela conseguiu ter paz no coração dela, sabe quando? Quando ela descobriu que o sofrimento é do ser humano. Nós sofremos e sofreremos. E o cristão também sofrerá. Só quem não sofre, quem não é digno de sofrimento, é o nosso Deus. E ela aprendeu uma verdade que foi libertadora para ela. Ela aprendeu que o sofrimento, embora nós não o desejemos, e eu e você normalmente quando estamos sofrendo nós queremos nos livrar dele, não é? Mas ela aprendeu que nem sempre a bênção de Deus nos momentos de dor é o livramento, mas é a maturidade. E aí, a partir daí, ela começou a entender como que ela deveria lidar com a tristeza ou com a preocupação, sem permitir que a preocupação se tornasse ansiedade. E aí nós começamos a ver alguém que começou a usar seus sentimentos e a expressar seus sentimentos de uma forma que Deus desejava que fosse experimentado, ou que fosse expresso. Então, queridos irmãos, é assim que eu e você devemos começar a aprender a lidar com aquilo que sentimos. Não matando nossos sentimentos, mas tentando santificá-los. Porque, conforme nós acabamos de ver, Deus nos criou assim. E aí, talvez você que tem filhos crianças, filhos pequenininhos, você não queria criar filhos que não tivessem medo da água. Eu gostaria que os meus filhos tivessem medo da piscina. Sabe para quê? Para que eles pudessem se tornar prudentes. Mas não medo ao ponto de não quererem se divertir na piscina. Então notem que há um limiar muito sensível, sim, mas há uma forma correta de se expressar medo e ira e assim por diante. É isso que Deus deseja que façamos. E aí, diante de tudo isso, nós temos uma boa notícia. E a boa notícia é que, embora nossas emoções elas foram totalmente afetadas pela queda, como também os demais aspectos da nossa vida, elas também, assim como os demais aspectos da nossa vida, são santificados e eles são resolvidos por meio da cruz de Cristo, por meio de um relacionamento com Jesus Cristo. As nossas emoções também assim são. Porque os cristãos, eles podem se tornar emocionalmente completos à medida que eles se tornam emocionalmente santos. O cristão, ele pode ter o seu coração com suas emoções controladas à medida que ele se deleita num relacionamento pleno, íntimo com o Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o nosso primeiro ponto, né? É o fundamento, estamos lançando ali os alicerces. E a primeira pergunta que respondemos é: de onde essas coisas surgiram? E você já percebeu que você foi criado assim quando nós
fomos criados à imagem de Deus. Mas tem uma segunda pergunta. Eu espero que vocês vão se aguentando aí, porque eu tenho 3 perguntas aqui para responder, mas agora as respostas elas começam a serem menores. Mas a segunda pergunta é o que são as nossas emoções. E aí, queridos, é importante resumirmos de uma forma que possamos entender bem porque Deus nos criou assim. Então, emoções, elas são simplesmente o modo como o nosso coração, a nossa alma, ela busca compreender ou interpretar as situações da vida. Ao longo do tempo, muitas pessoas se debruçaram na tentativa de descobrir de onde vinham as nossas emoções. E alguns acreditavam que as emoções surgiam na mente, mas outros acreditavam que as emoções, elas não vinham da mente, mas a locomotiva das emoções era o corpo. Porque é interessante, né, quando você tem medo, você está pensando naquilo, mas o seu corpo também, ele reage. Você fica às vezes suado, tem algumas pessoas que têm outras reações mais adversas, ou quando se tem ira, ou quando se tem talvez outra coisa aí que você pode imaginar, não somente na mente, mas no corpo. E de fato, é impossível determinar que nossas emoções, elas vêm na locomotiva unicamente da mente ou do corpo, porque Deus nos criou uma pessoa completa, e nós somos intrinsecamente ligados, e é impossível desassociar o eu espiritual do eu material. Então, quando nós nos preocupamos com alguma coisa em particular, o nosso corpo como um todo, tanto a alma quanto a matéria, eles estão intimamente conectados e eles reagem a isso. É por isso que essa não é a questão principal. Eu acho que a questão principal é de entendermos que as emoções são, na realidade, dádivas dadas por Deus, para mim e para você, porque elas são responsáveis por comunicar aquilo que nós valorizamos. Eu não sei se eu tenho aqui. Então, em suma, notem, as nossas emoções, elas são aquelas coisinhas do nosso coração que nos ajudam a comunicar valor. Nossas emoções, elas revelam aquilo que nós valorizamos. E talvez uma das coisas mais importantes que a Bíblia nos diz sobre as questões do nosso coração é que elas revelam exatamente aquilo onde nós colocamos o nosso coração, aquilo que nós amamos. Poderíamos usar aqui alguns exemplos da Escritura. Por exemplo, João capítulo 11, 32 a 36. Deixa eu ver se eu coloquei aqui o slide. Coloquei, você pode só acompanhar aí. Esse texto é um texto muito conhecido. Ele diz assim: quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito, comoveu-se e perguntou. Notem o que é que Jesus está sentindo aqui, não é? Ele agitou-se no espírito, ele comoveu-se e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. E o verso 35 diz: Jesus chorou. Então aqui nós encontramos o Senhor Jesus Cristo se expressando na linguagem das emoções, diante de uma situação de perda, de luto. Ele estava ali chorando, mas eu acho que a parte mais legal do texto é o restante do versículo, que descreve a razão pela qual o Senhor Jesus Cristo chorou. E disse: então disseram os judeus: vede quanto o amavam. Então, a maneira como o Senhor se expressou revelou aquilo que o seu coração amava, aquilo que ele amava. E de fato, os que estavam ao seu redor e contemplaram aquela cena, imagine o próprio Deus chorando, o Deus homem, o Deus encarnado ali derramando lágrimas. Eles notam aquela cena, aquela situação, e eles concluem: vede como ele o amava. Assim também nós poderíamos olhar outras passagens da Escritura onde encontramos esse mesmo Deus que chora, lamentando. Isso é tão difícil de compreender, mas ao mesmo tempo que nós encontramos Jesus chorando, nós encontramos o próprio Deus no Antigo Testamento, por exemplo, se irando e expressando descontentamento com a feiura do pecado e da natureza quebrada vista nos seres humanos desse mundo. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, eu não coloquei, mas Naum,
capítulo 1, eu vou ler para vocês, o verso 2 diz: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é cheio de ira. Então notem, Deus zeloso, amor, mas ao mesmo tempo também, Ele é cheio de ira. Então notem, queridos irmãos, que tanto lágrimas como ira fluem daquilo que Deus valorizava ou ama. Jesus amava Lázaro, Deus amava os seus, e também Ele se aborrecia quanto ao pecado, e Ele se irou. Então, da mesma forma, nossas emoções, elas são expressões do nosso coração a respeito daquilo que nós amamos e valorizamos. E aí, você só precisa começar a pensar nos seus momentos de alegria. Quando você fica alegre quando você ganha algo que você gosta muito, ou quando você recebeu aquilo que você tanto esperava, que estava valorizando muito no seu coração. Agora, é interessante também que isso começa a andar num limiar muito sensível, e somos muito facilmente carregados pelo pecado. E aí você facilmente também pode se alegrar quando alguém não recebeu aquilo que você gostaria de receber. Você está vendo que aí você já começa a se alegrar de uma forma que Deus não gostaria que você se alegrasse. Ou quando uma pessoa, ela ganha aquela coisa que você tanto queria. O que é que você sente? Você, cheio de Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, você sente alegria. Mas quando alguém ganha o que você valorizava e amava, você sente ciúmes. Por quê? Porque você valorizava aquilo e não está nas suas mãos. E quando alguém o priva daquilo que você ama, quando os meninos ganham pirulito na igreja, né? E aí você chega com seus filhos, todo mundo dá um confete, um chiclete, e aí ele chega lá, muito educadamente, diz: papai, posso chupar? Na cabeça dele já está dizendo: eu vou chupar e não tem nada que me Aí você diz: não, deixa para depois do culto. Então você tira assim, aí ele ama aquilo tanto que ele fica furioso, furiosíssimo, porque ele não pode ter o que ama. E quando nós perdemos o que amamos, nós sentimos pesar. Então notem que muitas vezes as nossas emoções, elas foram dadas por Deus para comunicar valor e aquilo que nós amamos. Mas em segundo lugar também, essas emoções, elas formam ou elas produzem a motivação da nossa vida. As emoções, elas são aquilo que nos dão energia física, para fazer as coisas que nós amamos, que nós valorizamos. Mas não apenas isso. Você certamente já se sentiu muito irado. E você notou como que a ira, ela não é simplesmente algo que está no coração, mas ela se manifesta no nosso físico. Quando alguém começa a se irar, é como se uma onda de energia fosse se espalhando pelo nosso corpo. O nosso coração começa a palpitar um tanto mais aceleradamente. Nossa temperatura talvez comece a subir, a adrenalina começa a falar mais alto, o sangue começa a correr nas veias, e de repente, você é aquela pessoa que está compelida a fazer alguma coisa. É um chamado à ação. E aí quando a ira pecaminosa ela entra, normalmente as pessoas descarregam essa energia nas portas dos quartos, das casas, as gavetas, ou em muitas outras formas também. Da mesma forma o medo. Quando sentimos medo, parece que somos motivados a fazer algo com muito mais afinco. Talvez você já levou uma carreira de um cachorro, ou de uma vaca, né, num curral, e você pensou: como que eu corri tanto e pulei aquela cerca sem nem colocar as mãos? Mas por outro lado também, ou seja, na ponta do outro espectro, você deve ter notado como que a falta das emoções, elas podem também significar essa falta de vontade para agir. Aquela pessoa depressiva, que se sente sempre debilitada, que não somente está com dor emocional, mas plenamente desanimada, que não tem vontade de sair da cama. Sabe, esse aspecto motivacional de nossas emoções é a maneira como Deus
nos ajuda a colocar nossos valores em ação. Quando nós amamos a Deus, verdadeiramente, nós sentimos aquilo que Paulo sentiu. O amor de Cristo nos constrange. A ideia de que ele era impelido. Ele estava falando que não estava tão preocupado de sofrer aquilo que ele sofreu, porque ele amava o Senhor, e esse amor era a força que o empurrava para uma vida de fidelidade, e uma vida destemida, uma vida abnegada ao Senhor. Da mesma forma também como você, quando amava a sua esposa, escutava aquelas histórias daquele povo lá que andava 3 quilômetros de bicicleta e depois saía caminhando mais 3, pegava uma canoa, atravessava o riacho, só para ir pegar na mão da namorada. E depois, ele nem poderia passar tanto tempo, né, porque a luz do lampião estava baixando e ele teria que voltar todo esse processo novamente. Então, notem que nossas emoções são bênçãos de Deus, que não apenas nos ajudam a comunicar valor, mas também são a força que acabam nos motivando a realizar o que realizamos de acordo com o que sentimos. Mas, por fim, as nossas emoções, elas refletem também aquilo que nós adoramos. Cada emoção que eu e você nós sentimos, elas acabam refletindo nossos amores, ou seja, aquilo que nós adoramos. Aquilo onde nós depositamos esperança, ou onde nós devotamos nosso coração. Isso é fácil, queridos irmãos, de vermos em termos de alegria, gratidão e admiração. Mas, especialmente também, nós vemos essa faceta das nossas emoções vinculadas ao que adoramos, em termos de tristeza, culpa e angústia. Nós olhamos para o nosso Deus e vemos que o nosso Deus, Ele é aquele que nos ama. Então, Ele agiu em favor do seu amor por nós. Então, notem, queridos irmãos, que quando nós adoramos o nosso Deus, as nossas emoções também, elas acabam nos ajudando ao adorarmos corretamente. Agora, tem um ponto em questão aqui que nos leva a pensar no propósito especial das emoções que Deus nos concedeu. Elas têm esse propósito, então, de nos mover para aquilo que amamos, valorizamos e adoramos. Eu achei interessante porque, de forma desprendida, eu estava lendo sobre emoções e eu nunca tinha visto o significado dessa palavra. E a palavra no latim significa simplesmente mover. E é justamente isso. As emoções, elas têm esse propósito de nos mover para Deus. Deus nos criou assim para que a cada momento que nós sentirmos, nós precisamos ser movidos cada vez mais para o Senhor. Mas você sabe muito bem que por causa do pecado, nossas emoções, ao invés de nos moverem para Deus, elas acabam nos movendo para longe dele. Mas é somente nele que encontramos a realização e o descanso na alma que nós necessitamos. Então, irmãos, notem que a cada momento que sentimos, é um momento onde Deus está querendo nos arrastar para Ele. E nós encontramos isso à luz da Escritura. Aqueles que se expressaram de forma santa na linguagem das emoções, foram aqueles que, em cada momento, em cada sentimento, em cada momento do sentir, eles foram impulsionados para o nosso Deus. Você pode olhar, por exemplo, para Davi, lá no Salmo 3, não precisa abrir, mas como nós o encontramos, tendo paz em meio à adversidade, porque aquilo que ele sentia reforçava o seu conhecimento acerca de quem era o nosso Deus. Agora, indo aqui para a nossa última pergunta, nós já vimos duas. De onde vieram? Elas vieram vinculadas com o fato de termos sido criados por Deus. Por que tudo está bagunçado? Por causa do pecado. Segunda pergunta, eu nem lembro qual foi? O que são as nossas emoções? Elas são dádivas de Deus, que nos ajudam a comunicar aquilo que amamos, aquilo que valorizamos, aquilo que nós adoramos. É a força que nos impulsiona para o Senhor, ou pelo menos deve ser. E aí, essa é a última pergunta. Eu não vou me deter muito nela, mas é extremamente importante pensarmos a respeito disso, porque às vezes nós conflituamos os nossos pensamentos. E a pergunta é:
será que todas as nossas emoções, elas são ruins? Deixe-me ampliar mais essa pergunta. Será que existem emoções boas e emoções ruins? Ou, talvez não pensando assim, de uma forma tão direta, mas pensando, será que existem emoções que são negativas e emoções positivas? Por que nós estamos pensando nisso? Porque costumeiramente nós fazemos assim: ter tristeza é ruim, é negativo. Mas por outro lado, ter alegria é bom. Ter paz é bom, é positivo. Mas ter preocupação exacerbada e ansiedade é ruim. Então nós vamos categorizando as nossas emoções dessa forma. Mas notem que o que a Escritura nos diz a respeito desse tema, e a maneira como ela nos ajuda a responder essa pergunta, é de uma forma muito mais ampla. Ela nos ensina que é possível nos entristecermos, mas dentro da vontade de Deus, assim como também nos irarmos dentro da vontade de Deus, e nos desanimarmos dentro da vontade de Deus. É possível até mesmo termos medo dentro da vontade de Deus. Só é pensarmos, irmãos, naquela cena onde Jesus chorou. Se você é algum cristão que pensa que chorar é pecado, você precisa começar a avaliar melhor as suas perspectivas à luz da Escritura. Porque, de fato, está chorando aí por birra, porque suas vontades e seus desejos pessoais e mais egoístas não foram resolvidos, não foram solucionados, foram alcançados? Sim, é pecado. Mas se entristecer com o pecado já é uma outra história. Na realidade, até somos chamados a chorar, a lamentar, a nos entristecermos com o pecado. Então, notem que emoções negativas, como costumeiramente nós costumamos nomeá-las, elas nem sempre são ruins. Porque, por termos sido feitos à imagem de Deus, eu e você, fomos preparados pelo nosso Senhor para respondermos a esse mundo a maneira como Ele responde a esse mundo. Nós somos chamados a odiarmos aquilo que Ele odeia, assim como também a nos desagradarmos com aquilo que Ele se desagrada, a nos entristecermos com aquilo que Ele se entristece. E aí tem dois detalhes diante de tudo isso. Opa, nem coloquei não. O primeiro deles nos leva para um significado. E nós precisamos entender que Deus nos fez para responder assim, a ficarmos tristes com as coisas horríveis desse mundo, como Ele fica triste, e logo isso significa que toda série de sentimentos desconfortáveis podem vir de uma maneira profundamente piedosa. Quando eu e você, irmãos, nós nos entristecemos com o nosso pecado, ou com a pecaminosidade desse mundo, é uma tristeza piedosa. Quando eu e você nos iramos, dentro dos parâmetros que a Escritura nos chama a nos irarmos, sim, piedade. Mas isso nos leva a um segundo detalhe também, que nos faz pensar que o fato de eu e você podermos nos entristecermos de forma piedosa, não significa dizer que isso sempre será muito fácil de se lidar, ou será sempre as coisas mais agradáveis da vida. Mais uma vez, irmãos, o pecado veio e bagunçou tudo, de uma forma que nós precisamos aprender a lidar com as emoções de uma perspectiva do Evangelho. Então, cuidemos, para não classificarmos emoções boas e emoções ruins, ou positivas e negativas, e cairmos num caminhar falacioso. Porque, queridos irmãos, você pode simplesmente ficar feliz quando o seu colega da igreja, que você não vai muito com a cara, ele não se dá muito bem, tropeçou, caiu, ou perdeu alguma coisa, e você fica lá bem pregado, sabia que ia dar errado para ele. Ou você pode ficar feliz diante de uma vida no pecado, sabe, está dando tudo certo para você continuar fazendo essas coisas ilícitas e ninguém está sabendo, e você está
feliz. Ou você pode até sentir paz. Vocês lembram que Jonas até adormeceu quando ele estava em desobediência? Porque nosso coração é enganoso. E eu e você, nós podemos sentir felicidade, alegria, paz, de uma forma pecaminosa e imoral. Eu estou aqui tão em paz. Todo dia eu venho acessar essas páginas pornográficas e até agora ninguém nem viu, nem desconfia, porque eu apago tudo, eu não deixo vestígios, ninguém nunca viu. Estou em paz, tranquilo, porque descobri o melhor lugar, o lugar mais oculto do mundo, onde só Deus está vendo o que eu estou fazendo. E eu estou muito em paz. Então, notem que, resumidamente falando, você pode sentir-se muito bem, em paz e alegre, confortável com o pecado. Todas as nossas emoções, elas nos dão chances para compartilhar o nosso coração. E o que devemos fazer é compartilhá-lo com o Senhor, é compartilhá-lo com os propósitos de Deus, com as perspectivas de Deus. Certo dia eu estava falando sobre ansiedade na igreja, e alguém falou assim: mas ansiedade não é pecado. Eu falei: então a gente tem um grande problema, porque a Escritura diz que não devemos andar ansiosos, e foi o próprio Jesus quem disse isso. E quando Jesus diz uma coisa e a gente faz o contrário, a gente está pecando contra Ele. Ele falou: mas eu fico preocupado sempre quando tem os boletos para pagar. Eu falei: então você está confundindo uma coisa com outra. Ansiedade já é o pecado da preocupação extrema. Nós nos preocupamos. Eu vim para cá, conversando com o pastor Paulo, ele disse: essa piscina aí não tem tanta proteção, uma criança pode pular lá dentro. Eu fiquei preocupado. Mas nota que a minha preocupação fez o quê? Me fez, ontem à noite, conversar com a Meline, nós oramos e já tomamos algumas precauções. A gente vai pegar as garrafas de refrigerante e amarrar nas crianças, né? Não é bem isso. Mas notem que eu e você nos preocupamos. Mas a grande questão é para onde essa preocupação nos move. O que é que fazemos com nossas preocupações? O que fazemos com os nossos medos? Nós simplesmente permitimos que eles nos arrastem para longe de Deus, ou nós os santificamos à luz do Evangelho? Queridos irmãos, eu quero simplesmente concluir que nós não somos chamados para lidar com nossas emoções de maneira que devemos subjugá-las ou reprimi-las, mas nós somos chamados a santificá-las à luz do Evangelho. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Deus quer que nossas emoções o glorifiquem. E eu quero repetir mais uma vez a frase que nós iniciamos: cristãos, eles podem tornar-se emocionalmente completos no momento em que se tornam emocionalmente santos. Eu quero dizer que a cruz de Cristo, ela é suficiente para restaurar-nos a Ele. Nós estávamos perdidos por causa do pecado. E essa cruz, esse sacrifício maravilhoso, que somente o Senhor Jesus pode fazer por nós, Ele é totalmente eficaz para restaurar a nossa comunhão com Deus. Não há outro caminho. Não existem obras humanas que podem nos ligar a Deus. Não existe religião humana que pode nos ligar a Deus, mas existe a cruz de Cristo. O seu sacrifício, o túmulo vazio, é o único caminho que nos conecta com Ele. E essa cruz é totalmente suficiente. Mas ela é suficiente também, irmãos, para nos ajudar a lidar com as nossas emoções, até mesmo aquelas que são mais obstinadas. Então, que Deus nos ajude. À medida que vamos construindo esse fundamento, podermos olhar também de uma perspectiva diferente. Se hoje você sentir medo, que você transforme esse medo em temor. No aspecto que você vai se dirigir a Deus com confiança, porque você sabe quem é Ele. Se você estiver preocupado, você vai ser conduzido a Deus. Você vai se ajoelhar perante o Senhor e orar de maneira específica por aquilo que te preocupa. Se você é alguém que ficou irado, e a sua ira foi para o lado pecaminoso, você tem a oportunidade em Jesus confessar o seu pecado e clamar diante dele, pedindo para que o seu senso de justiça possa sempre te conduzir ao Senhor, assim como todas as suas
maneiras de expressar suas emoções, nossas emoções. Então, que Deus nos ajude. Eu quero chamar o pastor Walter Aires para terminar orando e também talvez trazendo os demais avisos.